Muito se reclama dos juros altos no Brasil, e com razão. A gente tem o segundo juro mais alto do mundo, descontando a inflação, atrás da Rússia, um país em guerra. A nossa guerra é contra a farra do gasto público. Essa semana, o Congresso aprovou aumentos salariais que vão custar só esse ano mais de 5 bilhões de reais. Hoje, no Economia para Você, eu te convido a falar sobre o impacto do mau uso do dinheiro público na nossa vida, até onde deve cair os juros esse ano e o que a gente pode esperar de crescimento para 2026. A minha convidada é a economista Solange Surur, diretora de macroeconomia no UBS Wealth Management. Solange, sempre um prazer conversar com você. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Prazer meu, Juliana. Sempre muito bom estar com você. Obrigada. Foi até difícil escolher um tema, porque é tanta coisa, é gasto, é juro, é crescimento, ainda tem outras questões. A gente começou o ano, parece que já passaram 6 meses, né, Solange? Impressionante como a economia está animada. Eu escolhi esse assunto para a gente iniciar a conversa sobre gasto público. Foi um assunto que escandalizou essa semana, a gente falando aí de uma renda média no Brasil, juntando todas as rendas em torno de R$ 1.800, e agora salários que chegam a 70, 80 mil. É algo totalmente incompatível com o que a gente tem hoje em média na população, né? Queria que você pudesse, antes de mais nada, traduzir para a gente o quanto que a questão hoje das contas e do gasto público que a gente tem hoje no Brasil impede a gente ter um juro decente. Então, Juliana, eu acho que é um grande fator por detrás dessa taxa de juro real tão alta no Brasil, né? A taxa de juro real de curto prazo no Brasil chega a ser 10%, uma das mais altas da nossa história. E quando você pega no médio e longo prazo, é próximo de 7,5%, que também é muito alto. Então, certamente o fiscal tem um peso importante. A nossa situação fiscal hoje está muito pior, ao meu ver, do que ela foi em 2015, do que ela foi no final de 2024, quando a gente teve o câmbio, por exemplo, indo para 6,3, né? E hoje a gente está com uma situação que aparentemente, né, um câmbio mais apreciado, um fluxo vindo para o Brasil de investidor estrangeiro, mas a situação fiscal piorou. E piorou por quê? Porque a nossa dívida está mais alta, os nossos juros estão mais altos e os resultados primários estão muito aquém do necessário para estabilizar a dívida. E os gastos, se ficarem da mesma forma como estão hoje, com mesmas regras, essa dívida PIB ela pode aumentar nos próximos 4, 5 anos para perto de 100 facilmente. Estamos aí fechando talvez esse ano, né? Eu espero que em torno de 86, 85, e dá para você subir 10, 15 pontos do PIB em 4 ou 5 anos se nada for feito. Isso é também um termômetro da falta de credibilidade que a sustentabilidade da dívida coloca, né? A partir de uma regra onde você tem uma série de exceções. Que mudança, Solange, é fundamental nessa discussão eleitoral para que a gente possa tentar inibir esse tipo de crescimento de gasto? Primeiro, eu acho o seguinte: se nada for feito nos próximos anos, né, se o novo governo que chegar em 2027 não adotar novas regras para o gasto público, esse quadro que eu falei que é razoavelmente positivo, né, do câmbio mais apreciado, fluxo de estrangeiro vindo para o Brasil, economia crescendo aí perto de 2, ele não vai se manter. Ainda que o cenário internacional esteja muito positivo, ainda que você tenha esse movimento de diversificação global que está ajudando o Brasil, os juros vão subir mais. É porque, embora a situação, como você falou, da dívida esteja piorando, não parece que é algo que está tendo um efeito Na tão ruim, economia, na né? vida real das pessoas, porque as pessoas estão tomando crédito mais caro, mas elas estão empregadas, a inflação está caindo, né? A renda não está desabando, a renda, pelo contrário, está até subindo, a economia está aquecida. Mas eu acho que não consegue continuar dessa forma, porque chega uma hora que o título, né, público, ele só vai ser vendido se for com uma taxa de prêmio de risco muito acima. Porque hoje existe uma expectativa de algo que possa ser feito. Reforma administrativa, reforma da Previdência, mudança de regra de salário mínimo. Se nada for feito, essa expectativa vai embora, né, de que a dívida possa parar de subir
de forma tão acelerada, e aí os juros vão aumentar mais ainda, e isso vai ter impacto no câmbio, porque a falta de confiança vai ter impacto no câmbio, e vai ter impacto na inflação, e vai ter impacto no crescimento. Então, hoje, né, o cidadão comum, ele vê que o juro está alto, mas ele não sofre as consequências de uma inflação alta, de um desemprego alto, de um câmbio desvalorizado. O que eu penso é que, se nada for feito, um dia isso vai mudar, né? Pode mudar se o cenário internacional ficar mais desfavorável, ou pode mudar quando os investidores, os poupadores no Brasil, que somos todos nós que temos algum tipo de poupança, percebemos que a dívida no Brasil é insustentável e que talvez a solução do governo para conseguir honrar seus compromissos seja mais inflação. Aí, nesse momento, os juros sobem mais ainda e a economia colapsa. Tá? E o que precisa ser feito? Eu acho que a primeira coisa é trazer para os investidores esse horizonte de que a dívida não vai subir tão rápido assim. Que ela vai se estabilizar, ainda que no nível mais alto, mas ela não vai rapidamente para 100. E como ele traz esse horizonte? Como é que um governo pode trazer esse horizonte? Tem que fazer um resultado primário compatível com essa estabilização, que no Brasil é muito alto, um superávit perto de 3, 3,5% do PIB. Precisa fazer isso em um ano? Não. Precisa sinalizar que isso vai ser feito nos próximos anos. Foi o que a gente fez, por exemplo, no governo Temer, quando uma série de reformas foram anunciadas, algumas não foram nem aprovadas no governo dele, como a previdenciária, mas que ao longo do tempo esse superávit necessário para estabilizar viria. Hoje, a gente tem apenas metas que são muito baixas, perto de zero. Estou dizendo que as nossas metas deveriam ser mais, no seu conjunto, totalizar 3,5% do PIB, elas são hoje perto de zero. E nem são cumpridas de forma, quando a gente pensa em inibir o crescimento da dívida, né? Porque elas acaba são tendo cumpridas déficit, com aumento né? de imposto. Pois é. Entendeu? E se o gasto continua crescendo no ritmo atual, o imposto vai ter que crescer no ritmo que tem crescido. Só que a nossa carga tributária já está super elevada, historicamente, comparado com outros países. Então, se não fizer nada no gasto, mesmo superávites primários que são incompatíveis com a estabilização da dívida não vão ser atingidos. Agora, é claro que a gente está falando sobre a gente ter uma questão estrutural que permita a gente ter um juro razoável, mas 15% de taxa de juro para uma inflação ao redor de 4,2%, você já tem um juro real acima de 10%, 11%, que parece algo exagerado. O Banco Central coloca agora de forma clara que vai começar a ter corte de juros em março. E tem aí uma divisão, né, de quanto seria esse início de corte, 0,25, 0,50. Se a gente pensar nessa diferença, parece que tem uma gordura que permite ter um corte já de meio ponto. No entanto, ele coloca uma frase aqui naquele comunicado da decisão dos juros, onde ele fala que o compromisso com a meta impõe serenidade quanto ao ritmo e à magnitude do ciclo, que parece algo mais devagar. Como é que você está vendo esse ritmo de corte de juros? Tá, primeiro, a Selic vai cair e pode cair, apesar dessa incerteza fiscal toda, né, que traz uma dúvida em relação a qual vai ser a taxa de câmbio e a inflação no longo prazo, porque agora, olhando a economia, realmente a inflação cedeu bastante, né? Ninguém imaginava lá no começo do ano passado que a inflação do ano passado ficasse abaixo de 4,5% e as pessoas estão revisando, inclusive, a inflação desse ano para baixo. Então, tem como cair e também a economia está desacelerando. Não muito, mas tem uma desaceleração em curso. Então, o Banco Central já avisou que vai cortar em março, mas não ficou muito claro para mim por que ele já não cortou agora, dado o aviso que vai cortar em março, se nada mudar. Foi tão contundente. O uso desse guidance me pareceu um pouco sem condicionantes, então poderia já cortar agora. Então o mercado leu isso como um sinal mais dovish. Ele podia já cortar agora, mas preferiu leve, né? em março. É um sinal de que ele pode ser até mais agressivo no corte, porque o discurso é mais leve no sentido de não ser, a política monetária não tem que ficar tão restritiva. O mercado esperava que em março cortasse 25, já foi mais para 50, e aí veio na ata, e já vinha no comunicado, essa questão da serenidade,
né? Porque eu acho que sempre quando o Banco Central quer começar um ciclo de corte, ele tenta moldar um pouco o que os investidores têm de orçamento de corte. Porque se os investidores exageram muito, em algum momento isso aí impacta também expectativa de inflação, né? E taxa de câmbio. Só que como ele antecipou, sem, na minha opinião, antecipou o corte, mas sem explicar muito por que não cortou, pareceu que pode cortar mais. E aí hoje o mercado tem março com praticamente 50, e vai de 50 em 50, dá para cortar, segundo o mercado, até uns 12, talvez um pouquinho acima de 12. Mas para mim o determinante até onde o Banco Central mesmo vai é essa expectativa se vai haver mudança na política fiscal ou não, né? Ele poderia ir mais, abaixo de 12, poderia, se a gente tiver uma âncora fiscal, se a gente tiver a expectativa de que os gastos públicos vão desacelerar, ele pode ir muito abaixo dos 12. Mas para esse ano, o que pode fazer diferença? Não, para esse ano, dado que a eleição é no final do ano, né, a gente só vai saber em outubro, muito provavelmente ele vai ficar com esse orçamento limitado. Se ele for mais agressivo numa aposta de mudança de política econômica, isso pode ser contraproducente, porque se essa aposta não se realizar, o Banco Central terá que subir juros rapidamente e ficará parado muito pouco tempo. Então, é melhor ser mais conservador, né? Apesar de que nesse momento o discurso não está tão conservador assim. Eu entendo a serenidade, mas eu não entendo muito esse timing. Então, o mercado não está lendo como extremamente duro. Agora, olhando os aspectos que contribuem para a queda de juros, que é bom lembrar que já está fazendo efeitos importantes, aí, principalmente no custo do crédito para empresas e famílias, e com sinalizações já, como você falou, de desaceleração da economia, mas principalmente os dados de inflação corrente atual e as expectativas também para os próximos meses. Essa questão da inflação e da desaceleração da economia, elas favorecem o corte de juros. No entanto, o que você coloca é que você tem um limitador também quando você olha, por exemplo, um mercado de trabalho que está muito aquecido, né? Como é que fica esse equilíbrio? Pois é. O Banco Central, as variáveis mais importantes, né, no modelo, certamente é a inflação corrente, a expectativa de inflação e a atividade. Mas o Banco Central ele quer atingir essa meta num horizonte que, nesse momento, é meados ali de meio de 2027. Só que então ele tem que ter uma ideia de qual vai ser a trajetória da atividade e da inflação até lá. E quando você tem um mercado de trabalho extremamente apertado, como a gente tem hoje, né, com desemprego no menor patamar da história, não dá para esperar muita folga, né, no sentido de você ter uma desinflação maior, porque a economia está desacelerando. Porque se o mercado de trabalho está apertado, as pessoas estão com renda, né, e estão havendo consumo, a economia provavelmente não vai ter aquela capacidade ociosa que vai permitir crescer sem inflação. Então, quando o Banco Central olha e vê a economia está desacelerando, a inflação está mais baixa, posso cortar os juros? De outro lado, ele olha o seguinte, eu vou cortar os juros agora, mas eu vou precisar atingir minha meta num horizonte e até lá essa evolução depende muito do mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho realmente está aquecido. E hoje em dia, pelo que eu entendo, a dificuldade de entender o quanto que é estrutural, que vem para ficar, por exemplo, com a tecnologia que permitiu que mais gente encontrasse formas de trabalho e permite uma taxa de desemprego estruturalmente mais baixa do que a média histórica, né? E o quanto que está ligado à questão conjuntural de uma economia que ainda se mostra aquecida. Isso é uma dificuldade muito grande. Porque se realmente a gente pode trabalhar com uma taxa de desemprego menor sem gerar inflação, ótimo, né? Isso que se almeja. O problema todo é que quando a economia ela está com o salário crescendo acima da produtividade, ela não está com o mercado de trabalho equilibrado. Os salários continuam crescendo, né? Crescendo acima da produtividade. Então, isso precisa ser repassado para preço.
E é o que está acontecendo. Então, não é verdade que toda a queda do desemprego que a gente está tendo é estrutural, porque está havendo ganhos salariais reais, né, acima da produtividade, e isso tende a ser repassado por preço. Isso tem a ver com o estímulo fiscal novamente, né? Que a gente sempre retoma esse tema, né? Você tem Exato. um estímulo grande que aquece a economia, que aquece o consumo e o quanto que isso acaba dificultando a queda da inflação e dos juros, né? É por isso que a inflação de serviços é uma inflação que não desacelerou tanto, porque ela é mais relacionada a exatamente a demanda agregada, ela não sofre tanto o choque do preço da alimentação, o choque do preço do câmbio, ela está relacionada à renda, e a renda pelo mercado de trabalho, ela está subindo acima do que seria razoável para uma economia que é a estabilidade de preço. Então, tem uma parte, claramente, para mim, do mercado de trabalho que é um desemprego que não é estrutural, é um desemprego baixo por uma questão cíclica. Né? A gente não sabe exatamente qual é o nível de desemprego não inflacionário, mas não é, nos nossos cálculos, 5,1, que é praticamente o que a gente tem hoje. É até interessante, porque muita gente que certamente está acompanhando a gente agora, uma pergunta que é muito comum, as pessoas não sentem esse mercado de trabalho aquecido, com ganho salarial, porque a renda é baixa no Brasil, então você não tem a sensação de que a sua vida melhorou, né? Então fica parecendo que está descolado do que as pessoas sentem na prática. E isso, de novo, tem a ver com o fato de que a gente não consegue fazer mudanças estruturais quando a gente pensa em contas públicas que permitam que a nossa renda aumente de forma permanente, né? A gente está sempre preso nessa armadilha dessa renda média, né? Então a sensação é que o que os números mostram muitas vezes não reflete o que as pessoas sentem na sua vida, né? É verdade, mas quando você pergunta para o lado do setor produtivo, né, você tem facilidade de contratar pessoas? Ninguém tem, pelo contrário, há uma dificuldade de contratar pessoas e essa dificuldade leva a oferta de salários maiores. Se para os trabalhadores isso não significa, né, um sentimento de melhoria de condições de vida, muito provavelmente porque eles estão até trocando a sua cesta de consumo por uma cesta mais cara e não se sentem satisfeitos, mas para o empresário, para o setor produtivo, o custo unitário do trabalho está subindo. E aí tem uma hora que a margem das empresas não consegue absorver esse custo. Isso é repassado e isso gera inflação. E é esse o medo que o Banco Central tem de ser muito agressivo em corte de juro com uma economia que está com uma taxa de desemprego tão baixa. E faz todo sentido. Né? Porque o que é estrutural a gente só vai saber lá no médio e longo prazo. E a inflação pode aparecer antes daquele horizonte que ele está mirando. E aí, na verdade, esse corte de juros pode acabar virando uma alta. E a gente está, como você falou, sendo favorecido por um fluxo estrangeiro aqui para o Brasil e o dólar baixo está contribuindo para essa inflação menor aqui no Brasil. Ano eleitoral, normalmente, a gente tem volatilidade, então a expectativa é de um dólar que possa subir ali na metade do ano, quando esquentam, né, as campanhas. O quanto que esse fluxo estrangeiro e a própria situação hoje da economia americana, do juro nos Estados Unidos, pode amenizar, digamos assim, e manter um dólar mais baixo por aqui? Eu acho, Ju, que essa é uma questão de US$ 1 milhão. Porque no final das contas, realmente, a gente está numa onda global muito favorável a emergentes. Não é só o real que valorizou tanto assim, são as moedas todas latino-americanas, emergentes, inclusive de países desenvolvidos, não tanto quanto o Brasil, mas valorizaram bastante. O quanto que esse fluxo vai continuar de diversificação dos investidores em relação ao dólar, aos seus investimentos nos Estados Unidos, depende de inúmeros fatores. Né? Depende de risco geopolítico, depende se o Fed vai continuar a cortar juros ou não, depende se há perspectiva de continuidade desse governo dos Estados Unidos ou não, que tem uma eleição também esse ano para Congresso. Então, esse benefício que o Brasil está tendo depende de vários fatores completamente fora do nosso domínio. Aí não dá para o Banco Central contar com esse dólar baixo
né, para poder tomar uma decisão mais agressiva. Tem que ser cauteloso por conta disso. Qualquer mudança de sentimento do investidor global em relação ao dólar vai ter uma repercussão muito grande no Brasil. E aí a gente está diante ainda de um cenário eleitoral que o mercado vê como muito bipolar. Né? Você tem, de um lado, uma perspectiva de mudança de política econômica e, de outro, de continuidade de política econômica. Isso é cristalizado? Não. Talvez o candidato que o mercado veja na continuidade mude. Talvez o candidato que o mercado veja na mudança não consiga mudar. Mas existe hoje uma probabilidade de mudança de política econômica, uma probabilidade de não mudança de política econômica. E isso vai afetar o dólar. Porque se a gente não tiver mudança de política econômica, é um pouco do que eu falei nas primeiras perguntas. Isso significa que a dívida pública vai aumentar muito, vai se exigir um prêmio de risco maior para carregar, essas taxas longas vão subir e isso impacta a câmbio. Quando você tem uma dívida insustentável, a moeda deprecia, o risco fiscal entra na taxa de câmbio. Então, é isso. Assim, o dólar aqui ainda tem esse fator que é muito importante, mas que só vai se movimentar mesmo, essa volatilidade, quando as pesquisas forem pesquisas mais... que o eleitor esteja mais atento à pesquisa, porque ainda não se ligou muito na eleição. Isso acontece, em geral, na segunda metade do ano. E agora, nesse momento que os juros vão começar a cair, tem toda aí uma pressão do governo para que os juros caiam e 2 cadeiras vazias no Comitê de Política Monetária do Banco Central. O ministro Fernando Haddad deu uma entrevista exclusiva essa semana aqui para a Band, para a Rádio Band News, e não só confirmou a indicação do secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, para o presidente Lula, para ocupar uma das cadeiras, e revelou um outro nome, que é o professor Tiago Cavalcante, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, meio que para amenizar a reação inicialmente negativa quando vazou o nome do Mello. Por que é tão importante, Solange, nesse momento aí de virada, de queda de juro, onde a gente sabe que o governo também tem uma expectativa de que essa queda de juros seja mais rápida, embora o efeito também não seja rápido na economia, né? O quanto que esses nomes, eles acabam influenciando, de alguma maneira, a própria trajetória dos juros? Então, eu acho o seguinte, a autonomia do Banco Central, ela trouxe essa mudança de cadeiras com intervalos, né? E a gente está num momento agora onde o Banco Central, depois dessas indicações, vai ser todo ele, praticamente todo ele, as cadeiras mais importantes escolhidas por essa administração. E aí vem uma infeliz coincidência para mim, que é o momento de queda de juros, que é o momento onde o Banco Central quer cortar, mas, como eu disse, tentando controlar esse orçamento, tentando manter a credibilidade. Né? Porque tanto em movimentos de corte de alta, o Banco Central quer ter credibilidade para subir menos e para poder cortar mais. Então, vem num momento assim, complicado. Seria melhor se esses nomes já tivessem sido aprovados pelo Senado, se a gente só mas isso é do calendário mesmo. Os diretores saíram em dezembro e as indicações ainda não foram foram indicados, mas não formalmente. A gente não teve isso enviado para o Senado. Agora, independentemente do nome que entre, é claro que as pessoas, né, os indicados, têm histórico, estão no debate público, então existe uma visão, né, uma expectativa do mercado em relação a cada nome, mas na prática é a atuação dentro do Banco Central que vai gerar essa credibilidade. Né? Então, hoje a gente pode afirmar que o Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, goza de credibilidade do mercado. Não era o mesmo quando ele foi indicado. Sim, porque também tem uma base acadêmica não ortodoxa, porque como o Guilherme Mello, por exemplo. Em termos de política, política monetária. Que é diferente. Né? Uma coisa é você trabalhar no Ministério da Fazenda, outra coisa é você ser um acadêmico, né? E outra coisa é na prática. Então, na desconfiança, a verdade é que você tem que se provar a cada reunião. Sim. E foi feito isso. Né? Inclusive nas escolhas dos outros diretores que vieram depois do Gabriel Galípolo e hoje goza de credibilidade. Então, quer dizer, não é impossível, nem é difícil demais você criar essa credibilidade, mas ela precisa ser construída. Então, independentemente de quem seja escolhido, as ações que o Banco Central vai tomar quando a maior parte do comitê que toma decisão vai ser formada por indicações do atual governo,
como que eles vão decidir, como eles vão se comunicar, se vai haver divergência, não vai haver divergência. Isso vai ser tudo muito monitorado e o Banco Central vai ter que construir essa credibilidade ao longo do tempo. Mas no caso dos Estados Unidos, especificamente, teve muito burburinho, teve muito rumor, mas acabou que o nome que foi indicado pelo presidente Trump foi muito bem recebido pelo mercado. Então, agora vai ser de novo a tarefa dele, do Walsh, que foi indicado, atuar de forma a ter, ele tem credibilidade prévia, mas vai ser testado. Vai ser testado porque o mercado vê assim, se o Trump escolheu é para cortar juros. Então, ele vai ser testado também, apesar de ter uma credibilidade prévia. Então, bate um pouco com o que eu falei aqui. Não adianta também trazer um economista super crível, visto como ortodoxo, se ele não agir dessa forma. Então, independentemente de quem seja mais de uma linha heterodoxa, mais de uma linha ortodoxa, é o dia a dia, é a cada reunião, a cada comunicação que tem peso importante, que essa pessoa vai se provar. Ele deu um bom conselho aqui, o Powell, o presidente do Banco Central, sobre que conselho que ele daria ao seu sucessor. E ele falou, ficar longe da política. Sabe o conselho. Exatamente. Muito bom. É por aí, né, Solange? Independência fundamental, né, para a economia. Por isso que às vezes alguns governos não gostam dos seus indicatos algum tempo depois, né? Porque eles estão agindo de forma técnica, mas deveriam gostar, porque a forma técnica gera o resultado esperado, que é menos juro, menos inflação e mais crescimento. É sério. E esse ano é isso, né? A gente ter a paciência para poder colocar as coisas no trilho, inflação ceder, o juro caindo com responsabilidade e a economia crescendo um pouco menos. A previsão sua está em quanto? Em torno de 2%? Um pouco menos, em torno de 12%. O mercado não é tipo um desastre, né? Mas não, de jeito nenhum, porque o carregamento estatístico esse ano é mais baixo do que no ano passado. Então, é um crescimento bom. Então, a gente tem um ano de 2026 de muita incerteza em relação ao futuro, mas a gente tem a sorte de ter um quadro internacional bom, que permite que a gente passar essa incerteza com uma economia crescendo, com o juro caindo e com a inflação controlada. Só que a gente também tem que torcer para esse mundo ficar bom até a gente tomar a decisão do que vai fazer e tomar a decisão certeira, né? Porque o mundo não fica bom no infinito e além, né? Em alguma hora o nosso dever de casa vai contar. Tá certo. Ano eleitoral, a gente conta muito com você para nos ajudar a fazer boas escolhas econômicas. Muito obrigada, Solange, pela sua presença. Obrigada, pode contar sempre. Obrigada. Agradeço aqui Solange Surur, diretora de macroeconomia do UBS Wealth Management. Muito obrigada a você por estar aqui comigo sempre no Economia para você. Até o próximo.